Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E o nosso convidado de hoje é Dr. Tadeu Rios. Estamos falando sobre direito de família. Tadeu já tem aqui duas participações, né? Uma de Josevaldo, aqui morador do bairro Zaru. Josevaldo, muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência. E ele, fugindo um pouco aqui do direito de família, mas ele quer saber de você. Caso um membro da família, né, um filho, se recusa a participar do inventário, como fica o processo de partilha dos bens? Popularmente, se o herdeiro abrir mão da sua herança, essa parte desse quião passará aos demais herdeiros sem o menor problema, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso. Então, se ele não quiser participar, é um direito dele também de não querer receber os bens. O que comumente nós não vimos no Poder Judiciário, ao contrário. O que nós vimos são litígios para querer mais e mais parte do quião hereditário. Aí o caso é dele, né? Não, o problema é dele. Ele que decide, né? Justamente. Tem mais a participação aqui de César Moraes. Muito obrigado, César, também pela sua participação. Se uma pessoa tiver de pagar pensão para 3 filhos de mulheres diferentes, como seria o cálculo? Primeiramente, é interessante frisar que 3 filhos de mulher diferente é uma situação um pouco complicada. O ideal é ter 3 filhos com a mulher apenas, né? Mas o cidadão é que sabe da vida dele lá. O ideal é o seguinte, vai se mensurar o quanto que esse cidadão ganha por mês e fazer uma divisão equânime. Isso vai depender da prova que ele fizer dentro do processo. Obviamente, se ele ganha um salário mínimo, vai ser 10% para cada, porque o máximo são 30%, os outros 70% é para a sobrevivência da própria pessoa que está pagando a pensão alimentícia. Ok. No bloco anterior, eu perguntei para você o que é o Instituto da Guarda. Dá para você responder para a gente agora? Correto. A Guarda, ela é um instituto jurídico pelo qual a pessoa que é guardiã do menor, ela exerce o próprio poder inerente aos pais, né, aos avós. É um instituto muito utilizado, por exemplo, para se obter pensão junto ao INSS. A pessoa detém a guarda, coloca o filho ou o neto como dependente e a pessoa recebe o pensionamento do INSS por conta daquilo no caso de eventual morte. Agora nós temos que olhar isso com reserva. Não é simplesmente para poder repassar a guarda, porque a pessoa que é guardiã, ela tem a responsabilidade. Ela tem que ter a responsabilidade com o filho, com o menor que esteja sob sua guarda, como se filho fosse. Isso é importante frisar. Tá. Quais são as pessoas que podem obter a guarda segundo a lei? Qualquer pessoa maior de idade pode obter a guarda, desde que tenha idoneidade moral, desde que tenha capacidade física, aptidão psicológica para isso e, obviamente, que tenha condições de arcar com o pagamento das despesas oriundas da guarda, que seria, em caso, entre aspas, uma pensão alimentícia para aquele menor que está sob sua guarda. A próxima pergunta aqui eu acho bastante pertinente, que é um caso corriqueiro, né? Os filhos que não são registrados por seus pais ou mães, né? A maneira legal de impor aos mesmos que figurem na certidão de nascimento? Sim, perfeitamente. Na realidade, há hoje o Instituto Jurídico da investigação de paternidade e também da investigação de maternidade. Eu vi poucos casos de investigação de maternidade na minha vida profissional, mas há também este Instituto Jurídico, onde vai se investigar de quem é o pai ou quem é a mãe daquele cidadão e incluí-lo na sua certidão de nascimento. Geralmente é feito o exame de DNA, onde se constata por 99,9% de certeza da maternidade ou da paternidade. Feito isso, é inserido, então, o nome na certidão de nascimento através da retificação do registro civil. Doutor Tadeu, o que é união estável? União estável é quando duas pessoas resolvem contrair um matrimônio com vida sob o mesmo teto, com convivência junto à sociedade, se mostram como casal, D'Artagnan, como verdadeiro marido e mulher na acepção da palavra. Só que eles não formalizaram aquilo junto do cartório com a certidão de casamento. Mas hoje é possível formalizar através de contrato particular ou contrato público, feito em cartório. Ok. Quais são os direitos daí oriundos, né? Os direitos são os mais completos possíveis. Direito hereditário, direito de meação de patrimônio conseguido durante a união estável e de pensão alimentícia. Poderá haver pedido de pensão alimentícia, doutor? Sim, perfeitamente. A união estável hoje, ela se equivale ao casamento. Nós temos que ter isso em mente.
Se você se apresenta com aquela pessoa para a sociedade, convive com ela, mora sob o mesmo teto ou não mora sob o mesmo teto, isso também a variar de caso a caso, depende do caso concreto, ele sim gera esse direito. Mas para ser considerada a união estável, tem que morar do mesmo teto? Não há necessidade. Nós já vimos julgados onde se reconheceu a união estável, mesmo morando em casas diferentes. Cada um na sua casa. Cada um na sua casa. Isso vai depender do caso concreto. Suponhamos que a pessoa tenha conta corrente conjunta, tenha filhos em comum, mas resolvam morar um em uma cidade e outro em outra. Qual o problema? Sim. Por exemplo, nós vimos agora um telespectador de Serra dos Amoreses. Sim. Ele poderia ter uma esposa em Nanuque, qual o problema? Ou uma companheira em Nanuque? Não há nenhum problema. A lei não veda essa situação. Como fica a parte da divisão de bens? A divisão de bens, ela é como se fosse no regime de comunhão parcial de bens. Aquele regime que existe no Código Civil. A união estável se equivale a ele. Ou seja, tudo aquilo que foi adquirido em esforço comum pelo casal será partilhado numa eventual separação ou dissolução dessa sociedade. E a parte no direito sucessório? É importante. A companheira hoje participa no direito sucessório do companheiro e vice-versa. Há participação. E quanto aos filhos, como fica a guarda? A guarda, ela pode ser uma guarda compartilhada, ela pode ser uma guarda exercida tão somente pela mãe ou pelo pai, pelo companheiro ou pela companheira, vai variar de caso a caso. O que é comum é a mulher exercer a guarda, o que nós vimos de comum aí de corriqueiro nas lides forenses. Mas nada impede também que o pai exerça a guarda sobre o menor, sendo companheiro em união estável. Bom, os pais, depois de uma certa idade, os filhos tornam-se responsáveis pelos pais? Com certeza. Somos responsáveis porque foram responsáveis pela gente. No direito brasileiro, é muito importante essa parte, principalmente do direito de família, com relação a essa responsabilidade que os filhos devam ter com os pais. Porque é muito comum hoje, nas relações familiares, nós vimos aí, os filhos, depois de crescidos, depois com sua vida organizada, pegaram os pais, colocarem em asilos. Herdam o dinheiro dos pais e infelizmente, isso é uma situação... E abandona, né? Muito corriqueira. Eu tenho um amigo, Dr. Almir Fernandes, que tem uma poesia que fala lindamente a respeito da questão dessa partilha pós-mortem de quem deixa uma herança. E principalmente com relação aos filhos. É muito importante isso aí. Tem uma participação de Lúcia, aqui da Rua Itambacuri. Lúcia, muito obrigado pela sua audiência, também pela sua participação. Ela pergunta, doutor, se quando a mulher sai de casa, se ela perde todos os seus direitos? Não, absolutamente. A figura hoje do abandono do lar, ele não se discute mais hoje de quem é a responsabilidade pelo fim do casamento. Não tem nenhum problema. O ideal é que se peça uma separação de corpos, né, judicialmente, e posteriormente o divórcio. Mas em absoluto, com relação a direito de meação de bens, com relação à partilha, né, de bens, com relação à guarda de filhos, não se busca, o judiciário hoje não busca mais saber quem é o culpado pela separação. Em absoluto, não existe mais essa figura. Tem uma pessoa que está perguntando que ela tem um irmão, né, que paga pensão para o filho. Só que este filho já tem 21 anos e trabalha de carteira assinada. O pai tem que continuar pagando a pensão para ele? Veja bem, se a renda desse filho não for suficiente para prover as suas necessidades e o pai tiver a possibilidade de realizar o pagamento, não há como fazer exoneração. Mas, se contrário for o caso, se o filho já pudesse prover pelo próprio labor, pelo próprio trabalho, obviamente que ele poderia ingressar com uma ação chamada exoneração de pensão alimentícia e pedir essa exoneração e se desobrigar, sob pena de parar de pagar e o filho ingressar com uma execução de alimentos e ele ser preso por conta da falta do pagamento. Mesmo que o filho trabalhe e ganhe ali um salário mínimo, mas o pai tem obrigação legal de fazer o pagamento, desde que provada a necessidade. Sim. Vamos usar como exemplo. Ele faz na faculdade, uma coisa desse tipo, né? Já exemplificou o que eu iria falar. Uhum. Por exemplo, se o filho ganha um salário mínimo, mas ele gasta R$400, por exemplo, com faculdade, certo, ele tem que se prover. Claro. Ele tem que ter condições para se alimentar, para poder se locomover, para poder ter vestuário. E é óbvio que a pensão, nesse caso, tende a complementar. Mesmo ele tendo carteira assinada, claro, mesmo ele tendo salário, nesse caso, sendo assalariado.
O pai é obrigado a custeá-lo, né? Com certeza. Não só o pai, D'Artagnan, mas os avós também são obrigados, os tios são obrigados, os irmãos são obrigados uns com os outros. Vai depender de caso a caso. Tá certo? Não é só o pai, né? De forma... Até o irmão é obrigado, né? Até o irmão é obrigado. Nós tivemos um caso de um cliente pelo qual ele foi acionado pela irmã, porque os pais já eram falecidos e ele tinha somente esse irmão, que tinha uma determinada condição financeira, mas nós conseguimos provar dentro do processo que a irmã detinha condições de se autossustentar, que ela não tinha necessidade. E nós fomos vencedores na ação, mas é corriqueiro isso também acontecer no Poder Judiciário. Tá. Voltando ao assunto dos pais, né? Uma coisa interessante. Quando os pais têm mais de 80 anos ou 90, se tornam incapazes, tem mais de um filho, todos os filhos são responsáveis ou é na linha aí de idade? A lei não prevê solidariedade. Certo. Não prevê solidariedade. Todos são responsáveis. Com Igualmente, a sua contraparte, né? Com certeza. De acordo com a sua condição financeira. Vai depender de caso a caso. Tendo condição, tendo a possibilidade de pagamento e havendo a necessidade de que se pague, todos são iguais. A obrigação de custeá-los, né? Com certeza absoluta. Né? Mas, doutor, ficou alguma coisa assim importante que eu não citei aqui que o senhor gostaria de estar acrescentando? Porque o assunto é muito importante e bem vasto, né? Com certeza. Se você quiser finalizar, fica à vontade. O que nós gostaríamos de falar é que o direito de família, hoje, é um direito de suma importância dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E que as pessoas que tenham dúvida, as pessoas que queiram ingressar com a ação, procure o seu advogado, o advogado da sua confiança, vá até a OAB vai indicar um advogado para que possa patrocinar a sua causa. Se a pessoa não tiver condição, que ela vá até a Defensoria Pública. Se a Defensoria Pública não estiver operando na cidade, o Estado já está disponibilizando os advogados nativos, é só procurar o fórum local, e o fórum local irá designar, através do juiz de direito, quem será o advogado nativo que vai defender os interesses daquela pessoa. E vá ao Poder Judiciário, procure os seus direitos. Isso é importante, D'Artagnan, a gente deixar bem frisado para a população. Bom, muito obrigado pela sua participação, que foi excelente, né? E uma boa noite para você. Nós é que agradecemos mais uma vez, D'Artagnan, e estamos sempre à disposição do nobre apresentador para podermos estar aqui quantas vezes formos chamados. Muito obrigado. Bom, para você que está em casa me assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima semana com mais um convidado especial e com mais um programa Cá Entre Nós.